a videira e as uvas. A palavra de Deus usa várias vezes figuras para relatar a relação entre Deus e o seu povo. Aqui nessa reflexão de hoje, nessa série A Salvação do Alto, a Salvação do Senhor, em Isaías capítulo 5 é usada a figura da videira e dos ramos, assim como é usada essa mesma figura em João capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor e os seus discípulos são os ramos. Os verdadeiros cristãos são os ramos na videira, os ramos da videira. Em Isaías capítulo 5, versículo 4, com referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, pergunta que pode ser feita também ao povo de Deus no Novo Testamento, nos tempos contemporâneos. A pergunta é: por que veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas? Em outras palavras, por que o meu povo produz uvas más, ruins, quando eu espero que produza uvas boas? E essas uvas bravas, uma referência aos maus frutos, naquele tempo também são maus frutos hoje. Por exemplo, em Isaías capítulo 5, versículo 8 a 10, fala sobre acúmulo egoístico de bens e riquezas, pessoas sem amor ao próximo, sem preocupação com o pobre e o necessitado. Fala sobre pessoas hedonistas, embriagadas, versículo 11 ao 17, pessoas que vivem na busca do prazer pelo prazer como um dos maiores objetivos da sua vida. Pessoas blasfemas, que versículo 5:18, que vivem desafiando Deus, zombando de Deus e da sua palavra, vivendo sem o respeito, sem o temor a Deus. Falsificadores da verdade, Isaías capítulo 5, versículo 20. Pessoas que pervertem as categorias éticas, morais básicas, que chamam errado ao certo, certo ao errado, que chamam bem ao mal, mal ao bem. Pessoas orgulhosas, que vivem rejeitando a verdade, a instrução divina, sendo independentes e autossuficientes de Deus e do relacionamento com o povo de Deus. Maus administradores da justiça, que vivem na prática do suborno, Isaías 5, 22, 23, que defendem o culpado e condenam o inocente, o justo. Por que veio a produzir uvas bravas quando eu esperava uvas boas? Pergunta Deus. Quando nós olhamos para Jesus em João capítulo 15, ele fala: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E esses frutos têm a ver com a conformidade com o caráter, conformidade com o ensino de Jesus Cristo. É aquilo que o honra, é aquilo que promove o bem para com o próximo, é aquilo que promove o testemunho e a glória do nome dele acima de todo nome. Quem está em Jesus é chamado a dar bons frutos e não maus frutos. Um forte abraço para você.